Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, agora, de certa forma, com encerramento, né? O capítulo 9 do meu segundo livro. Então, é aí o último capítulo desse segundo livro, motivando os irmãos. E é último vídeo aí dessa sequência que nós falamos sobre esse assunto, né? Motivando os irmãos, dentro aqueles parâmetros, né, da Casa de Oração, Movimento dos Irmãos Unidos no Brasil. Então, esse capítulo chama Caminhando e Motivando, e a gente sabe que não se chega ao todo, né, sem que as partes se completem. Então, a gente deseja aí muita coisa venha acontecer no Movimento dos Irmãos, nas casas de oração, na Igreja Cristã Evangélica, no Brasil, mas não se chega ao todo, não se chega aos objetivos sem que as partes desse todo se completem, se complementem, se comuniquem, enfim, tudo aquilo que eu tenho falado aí, né? Efésios, capítulo 4, versículo 16, diz que não se, não, não se chega ao todo sem que as partes se completem. Antes, diz aí Efésios 4,16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, aquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, não tem como todos os objetivos gerais, os objetivos que se deseja dentro do movimento dos irmãos no Brasil, não tem como ir à frente, se fortalecendo, crescendo cada vez mais, sem que entenda que vai crescendo, vai acontecendo as coisas na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4, versículo 16. E isso precisa de muita disciplina. Pat Tillman disse que disciplina é a ponte que liga nossos sonhos às nossas realizações. E aí a gente tem falado bastante coisa aí, agora queremos fazer um fechamento a respeito dessas coisas relacionadas à união, à comunhão, à motivação para o bom andamento e desempenho do movimento dos irmãos. Então, vou citar algumas metas, embora seja a crença minha, a crença do autor do livro, para avanço da obra e do reino de Deus, tá? E isso é tudo aqui que eu vou falar agora, como eu tenho dito em todos os outros vídeos, são apenas de cunho sugestivo. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser, que vai ser, são sugestões do autor, minhas sugestões, né? E precisam ser avaliadas, como eu sempre digo, avaliadas e aprovadas pela liderança local. Mas são metas importantes, são assuntos importantes, que serve para reuniões, debates entre membros. E ficar conversando sobre coisas que não vão levar a igreja local, a igreja no município, o movimento dos irmãos no Brasil a lugar nenhum. Então, tá aqui algumas sugestões que podem ser motivos aí de conversa entre os jovens, entre as mulheres, entre a igreja local. Então, eu vou separar aqui, vindo do menor para o maior, né? Como eu falei aqui, o todo precisa das partes. Então, o que nós precisamos em cada igreja local? Precisamos escrever e divulgar a nossa história local. Já falei sobre isso em vídeos anteriores, contendo como nascemos, como que foi a caminhada da igreja local, como estamos hoje e para onde estamos indo. Isso aí precisa ser feito urgente. As casas de oração têm que ter isso escrito e bem escrito, resumido, de maneira que aqueles que se achegam a essa igreja local, aqueles que se achegam ao aprisco, saibam que igreja local é essa, como é que ela nasceu, como é que foi sua caminhada, um resumo,
como que ela está hoje e para onde que ela está indo. E, ó, principalmente aquilo que eu tenho falado, com quem está indo, quem está dando a direção da igreja local. Então, precisa saber isso. Importante que se saiba isso. André Santana entrou, um abraço. Precisamos também divulgar entre as igrejas do mesmo município a história de cada uma, de preferência na data de aniversário de cada igreja. Então, tá ali um município, tem 3, 4, tem lugar que tem 2, tem lugar que tem mais de 10, mas aí no aniversário da igreja ou das igrejas, pode-se marcar ou selecionar um irmão, uma irmã, para resumir e contar essa história para o município. Então, cada aniversário já fica estabelecido entre os líderes aí do município, divulgar essa história que a igreja precisa ter, a igreja local precisa ter. E não só precisa ter, mas precisa ser divulgado, porque são histórias lindíssimas de desbravadores, de homens que deram a sua vida, o seu suor, o seu tempo, seu dinheiro, para fazer com que aquela igreja local chegasse até onde chegou. Então é importante, edificante, estimulante, motivador a igreja local saber sua história e a igreja local, no seu aniversário, divulgar essa história para o seu município. Precisamos ensinar e valorizar o trabalho de missões, bem como honrar nossos missionários, a fim de estimular o desejo de ser um missionário, principalmente em tempo integral. Então, decresce cada ano esse desejo, né, de levar isso à frente. Muitas das vezes, muitos são chamados para essa obra, mas tem que enfrentar também essa questão do demérito e que muitos colocam, as dificuldades que são colocadas para fazer a obra aí de maneira integral. Então, precisa valorizar o trabalho de missões e valorizar nossos missionários. Precisamos não só manter nossa autonomia, autonomia, já falei aqui, altamente necessária, mas precisamos não só manter a nossa autonomia, mas reconhecer e respeitar a autonomia alheia, a autonomia dos outros. Como disse há muito tempo atrás, Anthony Norrie Groves, né, o irmão Groves, conhecido como Groves, as coisas que nos unem são mais importantes do que as que nos dividem. Groves disse isso há bem mais do que 140 anos, que é o tempo que a gente está no Brasil, aí já vai fazer 141. Há muito tempo atrás já reconhecia isso. José Roberto Serafim, aí, um abraço, meu irmão. Precisamos tomar um café junto. Um abraço para você, sua família. Companheiro aqui nas terras gaúchas. Precisamos, em cada cidade, precisamos realizar encontros, não só para ouvir, para você ir naquele encontro, naquele congresso, como a gente tem feito muitas das vezes. Zé Maria do Carmo, aí do Amapá, um abração, meu irmão. Não só para realizar encontros que nós temos feito, congresso no mundo inteiro, mas não para ficar olhando a nuca um do outro, não para ficar ouvindo, mas encontro para traçar junto esses objetivos comuns, essas metas que eu tenho dito aqui, e muitas outras que precisam ser tomadas, que a gente tem visto aí nos áudios, que você realmente sabe que a região aí precisa. Então, precisamos em cada cidade fazer na cidade, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, fazer encontro, mas encontro específico, principalmente de liderança, mais aberta à igreja, para traçar planos da cidade, planos do Estado. E é necessário que haja reuniões assim, não olhando um na nuca do outro assistindo, mas olho no olho e traçando plano para edificação do corpo de Cristo, para motivação, estímulo na caminhada do movimento dos irmãos no Brasil.
Precisamos em cada região, digo região, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Precisamos ter meta regional. Precisa ter meta regional. Assim como eu falei que precisa ter meta da igreja local, da cidade, do município, precisa ter meta regional. O Estado, comum a todos no movimento dos Irmãos Unidos, precisa ter isso também na região. Encontros regionais, encontro do Sudeste, encontro do Sul, encontro do Centro-Oeste, trazendo as peculiaridades, as dificuldades, os desafios da região. E unir o máximo de igreja, olho no olho, não para ver nuca, mas para traçar planos para a região. É necessário que seja feito isso. Precisamos no Brasil. O que nós precisamos aqui no Brasil, com o movimento dos Irmãos Unidos no Brasil? Precisamos escrever e divulgar a nossa história no Brasil, para os países onde há presença do movimento dos irmãos. Porque o que eu já falei aqui? Qual é a dificuldade? Ah, Lenilson, mas já tem gente que faz isso. Não faz corretamente. Por que não faz corretamente, Lenilson? Essas pessoas não são indicadas? Não, pelo contrário, são pessoas capacitadíssimas, pessoas de credibilidade, pessoas homens de Deus, que têm feito isso. Mas qual é a maneira certa de fazer isso? É a opinião dessa pessoa? Eu vou lá no exterior, na reunião, no congresso internacional, ou até mesmo no congresso mais perto aqui, em congresso das igrejas que falam português, vai um irmão lá para dizer o que ele acha do movimento dos irmãos no Brasil? Isso não é correto. Isso não é correto. Isso não é o melhor para ser feito. Se a gente se nós temos a história da igreja local, se nós montamos a história do município, das igrejas local do município, se a gente tem conhecimento de como está a realidade regional, nós, não eu tenho a minha pesquisa de campo, as pesquisas que eu tenho feito e tenho divulgado, não o que me falaram, mas o que eu tenho visto e ouvido presencialmente. Mas eu não posso ir lá em Roma, ir lá na Europa, ir lá no Caribe, ou ir aqui na África, em São Tomé, o ano que vem, e eu falar o que eu acho sobre o movimento dos irmãos das casas de oração no Brasil. Eu não posso fazer isso. Porque ainda que eu faça pesquisa de campo, isso não é o correto. O que é o correto, Lenilson? O correto é nós, em reuniões, encontros e congressos específicos para esse fim, chegamos à conclusão documental, em ata, do que realmente está acontecendo com a casa de oração naquela região, o que está acontecendo com as casas de oração, com o movimento dos Irmãos Unidos no Brasil, nas regiões geral, e nós, sentados, traçarmos, escrevermos, porque parece que não se gosta muito de escrever relatório, ata, adendo, aquilo que a gente aprende na metodologia científica nas faculdades, de fazer um laudo, uma resenha, um resumo a respeito de gente, né? Não é a opinião de uma pessoa, é o entorno, é a comunidade brasileira, é o Centro-Oeste, é o Nordeste, é o Sul, para poder dizer por escrito e chegar a uma conclusão, a casa de oração, o movimento dos irmãos unidos no Brasil está assim. Nós sentamos como irmãos em Cristo, não é opinião X, não é opinião Y, não é opinião daí dos que fazem listas, dos que só vivem falando de erros doutrinários, desvios doutrinários. Não é opinião de um ou outro, nem a minha. É todo mundo sentar, escrever um tratado, escrever algo que foi fruto de conversa olho no olho, de gente que sentou, de um conselho que sentou, de irmãos e irmãs que sentaram e chegaram à conclusão, o movimento dos irmãos no Brasil está desse jeito. Isso é o correto. Isso é o saudável, isso é o que dá crédito, isso é a realidade.
e não opinião X ou Y. Então, ir lá, eu tenho dinheiro para ir para a Europa, ou então alguém me patrocina para a Europa. Congresso Internacional do Movimento dos Irmãos, das Casas de Oração. Aí eu vou lá, porque eu tenho dinheiro, eu fui, alguém me encaminhou, alguém me enviou, eu vou lá no exterior, e o que, que eu falo? Ô, irmão, como é que está lá o Movimento dos Irmãos no Brasil? Aí eu dou a minha opinião. Isso não é correto, isso não é saudável. Precisamos sentar e chegar à conclusão da realidade brasileira. Tem muita gente sentado nas suas casas de oração, sentado, não sai do bairro, não sai da sua região e diz, ó, o movimento dos irmãos do Brasil está assim. Está assim como? Com que conclusão, com que base, com que pesquisa de campo você chegou à conclusão de que o movimento dos irmãos do Brasil está assim? É a sua opinião. E, infelizmente, como nós não fazemos isso no Brasil, nós não sentamos para poder divulgar isso lá fora, e aí como que está o movimento dos irmãos no Brasil divulgado lá fora? É de acordo com quem vai lá. Quem tem dinheiro para ir, quem é patrocinado para ir. E aí dá a sua opinião, a sua visão, o seu ângulo de visão de como está o movimento dos irmãos no Brasil. Eu temo, se realmente, eu sei que as pessoas que têm ido, né, que têm ido, como eu posso citar aqui para não ficar com, o Lenilson deu uma suposição, não. Quem tem ido? Nosso irmão aí, Jabermar Guimarães, tem ido o irmão Alexandre Campos, tem ido irmãos aí de instituições missionárias, tem ido o irmão Eduardo Gomes da Luz, homens de credibilidade, homens de Deus que têm domínio para poder falar alguma coisa lá fora, mas eu tenho certeza que apesar desse potencial, apesar dessa credibilidade, e serem homens de Deus, esses homens que eu citei aqui, pelo menos esses três que eu citei aqui, muitos outros já foram, falta o correto, que é sentar com todo mundo, que é sentar com as regiões, que é sentar com o pessoal e chegar a uma conclusão. Porque senão você exclui um, exclui o outro, diz que quem está errado, quem não está dentro da tua visão e do teu ângulo, a tua visão do movimento dos irmãos no Brasil. Então, eu não estou correto se eu for dar a minha falar a respeito de toda a minha pesquisa de campo, colocar e falar sobre o que eu vejo, qual a minha visão do movimento dos irmãos, ela não está correta porque é a minha visão. Ela não está correta porque é a sua visão. Ela precisa ser a visão do todo. As partes precisam sentar juntas e unidas. Eu li aqui Efésios 4,16. Posso repetir Efésios 4,16? Não se chega ao todo sem que as partes se completem. Efésios 4,16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Jesus Cristo. Dele, todo o corpo, todo o corpo, ajustado, não é todo o corpo espalhado, não é todo o corpo desconectado, não é todo o corpo pensando o que acha que deve pensar. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, toda pequena parte, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida que o quê? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4:6. Então, não pode ser uma parte, não pode ser uma região, não pode ser uma instituição, não pode ser uma pessoa só. Tem que ser um grupo que se reuniu intencionalmente, com um propósito específico para essa função. Vai ter congresso dos irmãos que falam português em São Tomé e Príncipe ano que vem. Né? E nós precisamos, todas as partes precisam colaborar para que o maior número de pessoas possam estar lá.
E está lá, vamos, quando chegar lá, a gente conversa. Que quem estiver indo, quando chegar lá, entra em comunhão, não. Quem está indo, ou quem já tem um propósito de ir, já deveria estar sentando, já deveria estar montando um grupo, já deveria estar se ajudando para irem, já deveriam estar conversando sobre qual o parecer que vai ser dado lá. Quando perguntar como é que está o movimento lá, você tem 10 minutos para falar. O que tem montado? Eu vou pensar na hora, eu vou criar na hora, ou já está escrito, estabelecido com todas as partes, para que se realmente passe uma visão correta. Abraço aí, Azael Ferreira, Elisana, Trink e Fábio Trancoso, está aí conosco. Um abraço para vocês também. Deus continue abençoando vocês. Precisamos ter atualizado o número de membros e igreja que nós temos a fim de passarmos essas informações ao exterior. Às vezes, irmão, você não tem noção, muitos de vocês não têm noção do que tem acontecido do exterior com relação ao Brasil. O movimento dos irmãos do Brasil, apesar de alguns estar falando de erros doutrinários, disso, daquilo, é muito bem visto o cristianismo evangélico no Brasil por muitos países aí de fora, que já pararam, que já começaram a pisar no freio, que já começaram a reduzir a velocidade de evangelismo, de ímpeto, de alegria na obra, de trabalho. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que talvez muitos de vocês não sabem disso, mas irmãos da Escócia, país Escócia, lá do outro lado do Oceano Atlântico. Os irmãos da Escócia vieram aqui no Brasil, vieram em alguns lugares, irmãos da Escócia, vieram no Rio de Janeiro, os irmãos da Escócia, e eles disseram que eles estão com bastante recursos para investir no Evangelho no Brasil. Mas eles só vão fazer isso com uma condição, a condição dos irmãos lá da Escócia, que estão lá com recursos, de todo tipo de recurso, bastante recurso para investir no nosso meio aqui, no Brasil. Aí disse, tem que ter alguma coisa escrita, tem que ter comunhão entre vocês, tem que ter união entre vocês. Se vocês estiverem unidos e vocês tiverem um plano em comum, uma estratégia em comum do que vocês pretendem fazer, o que vocês pretendem fazer em relação ao crescimento evangélico da Casa de Oração no Brasil. Como é que vocês estão? Tem alguém falando sobre isso? Tem alguém unido prestando atenção sobre isso? Daqui a um ano nós vamos voltar. Já passaram 6 meses que os irmãos estiveram aqui. Daqui a 6 meses eles vão voltar. E aí? Já tem essa união aí? Já está tudo decidido? O que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer? Nós estamos aqui com os recursos para investir. Então, tem gente no exterior querendo investir no Evangelho, com o Evangelho no Brasil, no movimento dos irmãos. Mas ele quer ver o que tem aí de união, de direção, para que seja feita e investida. Então, precisa ser atualizado essa conversa, esses levantamentos, essa união e comunhão para direções comuns. E isso vai começar na igreja local, no município, no regional. Aí sim a gente pode falar do Brasil. Isso ainda não aconteceu. Se isso ainda não aconteceu, ainda não tem condições. Precisamos ter uma ferramenta tipo algo que torne viável a catalogação, seleção, acompanhamento e execução das metas abordadas, das metas necessárias. Uma comissão, uma instituição que se levante, um irmão que agregue, para que realmente possamos fazer isso. E investimento, listas, né? O pessoal que gosta de fazer lista aí de igrejas, lista das igrejas que vão apoiar e investir nessa catalogação, nessa comissão. Mas quando nós falamos do projeto Unidade, o nome que parece bonito para muita gente, que diz, o nome é bonito, mas toma cuidado.
Tem gente querendo se unir aí, ó, isso aí vai dar problema. Esse negócio aí de nome bonito, de projeto unidade, esse negócio vai dar errado. Isso aí é igual a CONAI, que começou a Comunhão Nacional dos Irmãos. Cuidado, hein? Ó, toma cuidado com esses levantes de união, né? Desses levantes que falam que vão fazer coisa boa, coisa bonita, discurso bonito, discurso plausível. Ó, cuidado aí com o Lenilson, tá fazendo esses vídeos, ó, tá querendo juntar o povo, tá querendo unir o povo para tratar de coisa, para fazer andar. Cuidado com o Lenilson. Cuidado com esses vídeos que o Lenilson está fazendo. Cuidado com esse homem que quer unir, né? Que quer ter mais comunhão, que quer fazer o negócio andar e andar de forma correta, falando de coisas que vale a pena, que vai fazer a manivela girar, a roldana girar. Cuidado. Então, nós precisamos ter isso. Precisamos fazer isso. Precisamos, de uma vez por todas, nos levantar para fazer coisas desse tipo. E lembrando, tá aqui o autor do livro, essas são sugestões para, pelo menos, conversar sobre isso. Porque não se tem conversado sobre isso nessa magnitude. E precisamos no exterior. Né? Falamos aqui da igreja local, falamos do município, da cidade, do estado, da região, do Brasil, o que nós precisamos no Brasil, e agora, o que nós precisamos no exterior. Como é que vai chegar no exterior, Nilson? Se nós ainda estamos na igreja local. Não, é as partes. Efésios 4,16. É necessário, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Jesus Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce. E cresce e edifica-se a si mesmo. Vai se edificando um ao outro, vai ajudando um ao outro, vai levantando um ao outro, vai apoiando um ao outro, vai motivando um ao outro. A si mesmo em amor. Na medida em que? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Não precisamos no exterior. Podemos chegar até essa parte, sim. Precisamos no exterior. Precisamos ter representantes. Representantes para ir ao exterior. Com o intuito de obter dados e informações do movimento dos irmãos no mundo. Como eu fiz aqui nesse segundo livro. Vou fazer no terceiro. Mandei mais de 50 países, eu falei aqui no vídeo aí para vocês. E vou no próximo livro, o terceiro livro, mais de 50 países que eu vou dar mais informações. Mas nós precisamos ter alguém representante, gente que com credibilidade, como eu falei desses homens aqui, citei 3 nomes. Meu livro tem, cada livro tem 2 páginas de nome de irmãos e irmãs capacitadas em condições que amam missões. Um abraço aí para o meu irmão Genair Romão, um homem que respira, inspira e expira missões. Um abraço para o meu irmão Genair, que está fazendo um trabalho aí de missões, lutando nesse ponto aí no Rio de Janeiro. Irmão Celso lá no Nordeste. Irmão José do Carmo, que está aqui, irmão Romilson, lá no Amapá, no Norte. Gente, em Minas Gerais, no centro aí, no Sudeste, no Centro-Oeste, irmãos de Mato Grosso. E eu que vim dar agora esse apoio aqui no Sul, a obra está começando, 4 meses que eu estou aqui no Sul. Precisamos ter representante para ir para o exterior. Com que intuito, com que propósito, com que intencionalidade? Coletar dados e informações do movimento dos irmãos no mundo e que tenham compromisso, escuta isso, e que esses representantes tenham um compromisso individual, o compromisso do representante, além de coletar esses dados, o compromisso real de divulgação maciça, de divulgação local, de divulgação municipal, de divulgação regional desses dados lá no exterior. Porque não adianta eu ir lá no exterior, ir lá em Roma, ir lá na França, ir lá na Ásia,
num congresso do Movimento dos Irmãos no exterior do mundo, coletar os dados, trazer para minha casa e ficar para mim. Não falar o que aconteceu, como é que aconteceu, o que está acontecendo, para onde que está indo. E falar isso talvez na minha igreja local só. Falar só para aqueles que me enviaram. A necessidade tem que haver nesse representante o compromisso real de divulgação em todas as esferas. Nesses encontros que eu citei aqui a pouco, que a igreja local tem que fazer, que cada região tem que fazer, com intencionalidade, propósito de falar de coisa que vale a pena ser falada, que vai edificar e vai fazer crescer e vai fazer andar o movimento dos irmãos no Brasil. Precisamos de um congresso também. Aí eles, pô, mas congresso? A gente tem congresso no Brasil todo, todas as regiões. Nós temos congresso na América toda, nós temos congresso no mundo inteiro. Mas nós precisamos, no Brasil, de um congresso, pode ser até de 4 em 4 anos. O movimento dos irmãos, o congresso do movimento dos irmãos no mundo é de 4 em 4 anos. Os encontros que tem nos continentes é de 4 em 4 anos. O dos países que falam português é de 4 em 4 anos. Nós precisamos de um congresso também, que seja de 4 em 4 anos, apesar de que eu sugiro que não seja no início de 4 em 4 anos, precisa ser anual. Precisa ser anual, no nosso caso, Brasil, precisa ser anual, e aí depois passa a ser bienal, e depois vai crescendo até ficar de 4 em 4 anos. Mas precisa ser de início, de ano em ano. Nós precisamos de um congresso, mas que seja de 4 em 4 anos, com um único intuito, para divulgação das coisas no exterior, para divulgação do que está acontecendo com o movimento dos irmãos no exterior. Olha, isso aí a gente não sabe nem no Brasil, para que saber no exterior? Porque quando a gente faz as coisas, como eu li aqui, Efésios 4,16, nós precisamos fazer como Atos capítulo 1, ser meus testemunhas. Olha só, em Jerusalém, na Judéia? Não. Ser de meu testemunha, tanto em, como também é paralelo. Então, esses passos precisam ser paralelos. A história da igreja local, a história no município, nos aniversários da igreja, a história das regiões, uma intencionalidade para encontro regional e encontro nacional, para divulgação real do que está acontecendo com o movimento dos irmãos no Brasil. Não é a minha opinião, do Lenils, que está fazendo pesquisa de campo, mas não é a minha opinião. Nem a opinião X, nem a opinião Y. É a opinião de todos, sentado para chegar a conclusões. Então, precisamos, no intuito de divulgação do exterior, encontro para isso. Para que é esse encontro, mano? Para a gente saber o que aconteceu no encontro mundial, para a gente saber o que aconteceu no encontro do Caribe, para a gente saber o que aconteceu no encontro da Ásia e da Oceania, para a gente saber o que aconteceu no encontro norte-americano do Caribe, um encontro anual de 4 para a gente traçar e saber a amplitude do movimento, não é estagnação, é movimento dos irmãos. Precisamos dessas coisas. Que esse áudio fique aí, você possa ouvi-lo várias vezes, pausar, escuta 3 minutos, pausa, escuta mais 3 minutos, pega uma sugestão, é necessário que seja feito isso. Senão vão ser mais 141 anos no Brasil, passando tudo parcial, passando tudo local, passando tudo. Quem tem dinheiro, fala aí. Quem está na mídia, fala aí. Quem está. Vai ser parcial. E a gente não vai poder falar nada de uma maneira geral, de uma maneira estudada, de uma maneira usando bases, metodologias científicas, né, para falar de coisas espirituais, para sentar e poder fazer aí os tratados, os adendos, as laudas, né? Mariluz está falando de uma maneira muito acadêmica, isso aqui é religião, não tem nada de acadêmico, é Espírito Santo.
A espiritualidade são 141 anos. A gente precisa botar as cartas na mesa, olho no olho, e acertar essa caminhada aí daqui para frente. Que Deus abençoe. Está aí um rico material para debate, para conversa. Isso vale a pena conversar. E aí vale a pena ver como é que vai ser. Está aí um material rico para isso. São apenas sugestões do autor do livro. Espero que tenha melhorado em termos de comunhão, de motivação para você, tanto no primeiro livro como no segundo. A gente vai dar uma parada agora, pelo menos nesses assuntos, provavelmente futuramente aí venha fazendo vídeos mais curtos sobre missões, né? Missões no Brasil e no mundo, missões nacionais e missões mundiais. Daí para frente, enquanto não sai o terceiro livro, eu poder fazer também essa explanação dos capítulos. O terceiro livro, para quem não sabe, se chama Realmente Irmãos, Totalmente Unidos. É o título do livro. Realmente Irmãos, Totalmente Unidos. Deus os abençoe. Fica aí o meu abraço. Ore pela gente aqui, que trabalha no Rio Grande do Sul, visitando a igreja, fazendo pesquisa de campo de como realmente tem sido o trabalho feito aqui nessa região do extremo sul brasileiro. Um abraço a todos, fique com Deus, Deus abençoe.